nós lemos a palavra de Deus. Não nos esqueçamos, porque amanhã haverá noite de louvor, com início às 19 horas. E os irmãos venham, estejam aqui, vai ser um momento glorioso de louvor a Deus. Nós, quando chega o final do ano, a frequência da igreja em dia de semana cai muito. Há muitos irmãos que trabalham em comércio, e mesmo o ânimo do povo, parece que quando chega o final do ano, tem muita gente que troca Cristo pelo Papai Noel. E isso é terrível, né? Nós deveríamos ser crentes sempre do mesmo jeito, sem olhar o calendário, mas infelizmente alguns que dispersam o seu agir para com Deus. Zacarias, nós vamos ler no livro de Zacarias, no capítulo 4, a partir do verso 1. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse: que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando de outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém. Irmãos, o retorno do povo de Israel, quando retornavam do cativeiro, 2 pessoas foram sumamente importantes para a reconstrução do templo, porque quando Nabucodonosor ele veio da Babilônia e invadiu a Palestina, ele fez um arraso, ele destruiu os muros, incendiou as portas, e ele destruiu o templo também, levando todos os seus tesouros, e a casa de Deus e a cidade desmurada. Elas ficaram ali abandonadas por algum tempo, cerca de 70 anos. E meus irmãos, depois começa o retorno do povo. A primeira leva retorna sob o comando de Neemias, no propósito de reconstruir os muros da cidade. A segunda leva depois, nós vamos ver, mais liderada por Esdras, volta-se para no sentido da reconstrução do templo, conforme dizia o rei Artaxerxes, a habitação do Deus de Israel. E quando neste
nesta segunda etapa, a da reconstrução da casa, houve um tempo em que o povo foi tomado de um egoísmo e mesmo um desânimo quanto às coisas de Deus, e um egoísmo, porque em vez de eles se preocuparem com a casa de Deus, de repente eles começaram a cuidar das suas próprias habitações, de construírem as suas próprias moradas, e deram uma esquecida da casa de Deus. E nesse tempo foi que Deus levantou o profeta Zacarias, e o profeta Zacarias, ele serviu como alguém que estimulava o povo a não desanimar e a concentrar-se na casa de Deus, em vez de ficar se dispersando nos ideais próprios, nos ideais pessoais, nos desejos de possuir casa e de possuir riqueza. E o profeta Zacarias foi usado no aspecto profético, mas dois homens foram muito importantes, foi o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. O governador com aquela condição, aquele poder para reconstruir a casa, e o profeta Josué cuidando do aspecto espiritual, da restauração, da adoração, como sumo sacerdote, fazer o povo tornar ao culto a Deus, e eles tiveram papéis importantes. E o profeta Zacarias, ele tem nesta visão uma informação: que tipo de homens eram estes, Zorobabel e Josué? E o texto nos mostra que estes eram dois homens que estavam no centro da vontade de Deus. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué eram dois homens que estavam cumprindo com o propósito de Deus na terra, cumprindo com o propósito de Deus naquela hora. Meus irmãos, Deus tem sempre os homens e as mulheres para cada hora, para cada tempo, e por isso é muito importante nós entendermos qual é a nossa hora, porque tem muita gente que vai deixando o tempo passar, e depois ele lamenta e diz assim: olha, eu queria voltar no tempo e fazer isso e fazer aquilo. Irmão, tire o cavalo da chuva, o tempo não volta e nem você volta no tempo. Por isso trate de fazer hoje o que hoje Deus te pôs na mão, e que hoje o Espírito Santo está dizendo que é para você fazer. Estes foram os homens daquela hora, e eles sabiam disso. E meus irmãos, quando Deus vai falar ao profeta Zacarias para mostrar que tipo de homens eram aqueles e que propósito Deus tinha para as suas vidas, deu esta visão. E ele olhou, o anjo voltou-se para falar com ele, perguntou: que vês, Zacarias? Ele diz: eu olho e eu vejo um candelabro, que era um tipo de lâmpada antiga, que tinha, na verdade, era um braço com 7 lâmpadas, e no meio havia um vaso, um reservatório de óleo no meio. E ele diz: eu estou vendo o candelabro, estou vendo 7 lâmpadas, no meio um vaso, um reservatório, e ligado a estas 7 lâmpadas, eu vejo 7 canudos. E 7 canudos ligando-se, alimentando estas 7 lâmpadas. E ele diz assim: e à direita e à esquerda eu vejo 2 oliveiras. E disse: o que é isso? O que é isso? Senhor meu, o que é isto? Qual o significado disso que estou vendo? Ele diz assim: esta é a palavra de Deus a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Olha, meus irmãos, estava dizendo: esta é a palavra que Deus quer que Zorobabel sempre entenda. Esta é a palavra que Deus quer que o seu povo entenda, que a obra vai ser feita não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Olha, meus irmãos, mas pastor, esse negócio de violência, eu não gosto de violência, eu sou do movimento contra a violência. Não é a violência que você está pensando. Ele está dizendo: não por força e nem por esforço físico e nem por concentração de força física, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, meus irmãos, esta declaração é importante, porque ela nos mostra como Deus trabalha. O homem trabalha de um jeito, o homem trabalha em cima do seu raciocínio, o homem trabalha em cima da sua técnica, o homem trabalha em cima da sua experiência. Deus trabalha
trabalha pelo seu Espírito, Deus atua pelo seu Espírito, e a obra de Deus, meus irmãos, não é feita de outra forma, é feita pelo Espírito de Deus, pela ação do Espírito de Deus. Mas daí ele passa a revelar qual era o propósito de Deus com a vida de Zorobabel, de que maneira Zorobabel, estando cheio do Espírito, ele seria capaz de realizar aquela obra. E ele nos mostra então o que pode o homem e o que pode a mulher cheios do Espírito. Ele diz o seguinte, olha, ele diz: esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Daí ele diz o que o Espírito faria com a vida de Zorobabel, o que Zorobabel poderia fazer tomado pelo Espírito de Deus. Oh, meus irmãos, é muito importante entender isso. Eu em mim mesmo, eu não sou nada. Você em você mesmo, você não é nada. Mas nesta noite, o Espírito de Deus quer que nós enxergamos o que nós somos nele, o que nós somos tomados pela unção, o que nós somos revestidos do seu poder, o que nós poderemos realizar. Sabe? E ele diz assim, olha, primeira coisa, o homem cheio do Espírito. O homem cheio do Espírito é um homem capaz de transformar. Veja o que ele diz no verso 7: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Serás uma campina. Ó monte grande, você se levanta, é um grande desafio. Você se levanta, é algo amedrontador. Você se levanta, é algo que não pode ser ultrapassado. Mas para o homem cheio do Espírito, você deixará de ser um monte grande, você será transformado numa campina. Oh, meus irmãos, o Espírito de Deus é sobre a vida de Zorobabel, fazia de Zorobabel um homem transformador, um homem capaz de pegar circunstâncias desfavoráveis, um homem capaz de pegar grandes desafios e transformá-los em grandes oportunidades. Você sabe, o mal do povo hoje é que o povo quer tudo feito. O cidadão é separado a pastor e já está pensando numa igreja de 8 mil membros, olhando assim, pensando, né? E o povo dizendo, o grande pastor fulano de tal, o reverendo, né? E essa pessoa já vai com a visão errada, meus irmãos. Oh, o Espírito Santo de Deus não nos chamou para esta visão. O Espírito Santo de Deus não nos preparou, meus irmãos, para lidar com o que está feito. O Espírito Santo de Deus não está nos dirigindo ao que está feito. O Espírito Santo de Deus quer nos usar para transformar grandes desafios em preciosas oportunidades. O Espírito Santo de Deus não está te chamando para depois da montanha. O Espírito Santo de Deus te chamou para te colocar do lado de cá, contemplar a montanha e desprezá-la para a glória de Deus e fazer algo glorioso. E fazer algo glorioso. Cheios do Espírito de Deus, nós poderemos transformar. Cheios do Espírito de Deus, nós poderemos abrir portas onde não há portas. Cheios do Espírito de Deus, nós poderemos criar circunstâncias onde não há circunstância. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu enchi Zorobabel com o meu Espírito. O monte grande diante dele não será monte grande. O desafio diante dele não será desafio para ele. Oh, é importante nesta noite que você olhe para a sua vida e faça uma pergunta: eu sou um homem transformador? Eu sou uma mulher transformadora? Ou eu tenho fugido dos desafios? Eu tenho evitado os montes grandes? Mas nesta noite, peça unção celestial, peça unção celestial, peça o Espírito de Deus que te cubra com a sua graça, para que você se torne uma pessoa capaz de transformar. Capaz
capaz de transformar. Pare de esperar coisas feitas, meus irmãos. Deus não é o Deus das coisas feitas. Deus é o Deus das coisas para serem feitas, para serem realizadas. Deus é o meu pai. Meu pai, na cidade de Camanducaia, meu pai pôs um pastor, meu pai pôs um evangelista, e eles chegavam lá, meus irmãos, um virou negociante, outro que chegou lá, ele ficava ali, era tanta confusão que arrumava, tanta coisa ia resolver, tanta coisa que não tinha tempo nem para ganhar as almas. Daí meu pai ia desanimando, tirou o último que estava lá, tirou, daí, mas depois meu pai pensou, mas quem eu vou pôr lá agora? Fulano de tal não foi para lugar nenhum, fulano de tal não deu certo lá. Daí havia um diácono, falou, pastor, se o pastor quiser, eu cuido da congregação. Eu cuido da congregação. Meu pai falou, irmão, então vamos fazer o seguinte, o irmão mora aqui mesmo, o irmão vai cuidar da congregação, e vai lá ver que congregação está, meus irmãos, uma igreja cada vez mais crescendo, cada vez mais se desenvolvendo. Ora, meus irmãos, acontece que às vezes tem pastor que não sabe quem é o Espírito de Deus, tem evangelista que não sabe quem é o Espírito de Deus, tem muita gente esperando coisas feitas, mas Deus está te chamando para, através da tua vida, fazer grandes coisas. Pare de olhar para o horizonte e procurar coisas feitas. Deus quer te encher para se tornar um homem, uma mulher transformadora. Mas sabe, meus irmãos, o que o homem cheio do Espírito pode fazer? Ele pode transformar. Mas depois ele diz assim, olha, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. O que pode o homem e a mulher cheio do Espírito? Eles podem estimular. Esse Zorobabel cheio do Espírito, ele vai trazer a primeira pedra como se fosse a última. Ele vai erguer a pedra e o povo vai exclamar, graça a ela. Que pedra maravilhosa, que oportunidade maravilhosa, que coisa gloriosa estamos fazendo. Sabe, meus irmãos, quem não tem o Espírito de Deus não estimula. A igreja às vezes se enche de incrédulo. É cidadão que vai fazer uma coisa e fica, não vai dar certo, não vai dar certo, esse pastor está pintando o pavão, não vai dar. Olha, meus irmãos, nós cheios do Espírito de Deus, nós seremos capazes de estimular, seremos capazes, sabe, eu dizia para os irmãos, Deus coloca, quando Deus nos enche com o seu poder, com a assunção que Deus quer que nós tomemos as pessoas do que elas têm e as levemos para coisas maiores. Mas o homem incrédulo, a mulher incrédula, sabe o que ele faz? Alguém tem alguma coisa, ele vem e acaba até com o que tem. Ele vem e destrói um pouquinho de fé, de confiança em Deus, um pouquinho de graça que é na vida. Mas nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O que o profeta disse dele, ele não apagará o morrão que fumega. Aquele que está quase se apagando, aquele que está chegando quase no fim da linha, ele vai chegar, soprá-lo, ele vai fazer renascer o fervor, ele vai fazer a vida se fortalecer novamente. E nós deveríamos seguir a Cristo. Mas tem gente, meus irmãos, que só serve para aumentar a incredulidade dos outros, tem gente que só serve para aumentar o desânimo, tem gente, meus irmãos, que tem uma visão diminuta de Deus e do seu Espírito. Mas o Espírito de Deus nesta noite quer te usar para estimular pessoas. O Espírito de Deus quer te dar forças às mãos para erguer a pedra primeira. O Espírito Santo de Deus quer te dar poder para chamar os outros e dizer, não parece, mas esta é uma causa grandiosa, porque Deus está agindo através das nossas vidas. Deus está agindo através das nossas vidas. Ora, meus irmãos, a capacidade de estimular. O único que usa o desânimo é o diabo. O único que usa a incredulidade é o diabo, meus irmãos. Deus usa crente fervoroso. É por isso que pode ser de fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Deus usa vidas fervorosas. Então, precisamos ser cheios do Espírito para termos em nós essa capacidade de estimular, para termos em nós essa
Mas sabe, e Zorobabel estava pronto para isso, cheio do Espírito de Deus. Deus disse: olha, tem um propósito grande. Zorobabel é o homem. Zorobabel é o homem. As pessoas dizem que nós não vamos realizar esta obra. O inimigo diz que a casa não será edificada, mas Deus diz: eu tenho um homem, chama-se Zorobabel, e ele vai trazer a primeira pedra, e o povo vai aclamar. Oh, meus irmãos, Deus quer usar Zorobabéis, Deus quer ter homens e mulheres para esta hora, mas os homens e mulheres desta hora terão que ser cheios do Espírito de Deus e da sua unção. Sabe, ele diz assim: eu vou usar Zorobabel, tenho homem para esta hora. Mas meus irmãos, Zorobabel estimular, mas depois ele diz assim: a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. O homem cheio do Espírito, ele tem capacidade de perseverar. Tem gente que às vezes a gente vê na igreja e começa tudo. Esse tempo atrás chegou um moço para mim e disse: pastor, eu quero ser missionário. Ele não é nem diácono. Ele disse: eu falei: pastor, eu estou doente. É o seguinte, já faz tanto tempo eu não fui separado. Ele prometeu para mim que ia ser separado. Disse: filha, só ficar no seu lugar. Se você tem algo de Deus, você tem chamado, você vai ser separado. Ele dizia assim: pastor, o meu negócio é ser missionário, né? Eu quero logo ser missionário. Eu sinto chamar de Deus para o sul de Minas, para um monte de lugar que ele ia, meus irmãos. Meus irmãos, nunca mais eu vi ele na igreja. Nunca mais. Há uns dias já que ele sumiu, não sei por onde anda. Esse vai voltar. Mas olha, meus irmãos, nós temos que ser pessoas lidando na realidade com Deus. Não adianta nada nós sermos cheios de começo, não adianta nada nós sermos cheios de bons propósitos, não adianta nada, meus irmãos, nós sermos com a vida cheia de pontapé inicial, mas nunca chegar ao fim. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos dar poder para perseverar. Oh, Deus diz: eu tenho Zorobabel. E vai muita gente dizer: começou bem, mas não vai do mesmo jeito. Ele começou bem, mas não vai do mesmo jeito. Ele diz: Zorobabel vai colocar a primeira pedra, e ele mesmo vai trazer a última. Eu enchi com o meu Espírito, e ele vai do começo ao fim. Ele vai começar e ele vai acabar. Oh, o Espírito de Deus está te dizendo nesta noite: se a tua vida é 1 milhão de começos, se a tua vida é uma infinidade de começos e nunca chegar ao fim, há um Deus que quer encher-te com o seu poder, há um Deus que quer encher-te com o seu Espírito para te concentrar, há um Deus que quer encher-te com o seu Espírito para você prestar atenção no que Ele quer fazer e te levar até o fim, concretizar o seu propósito. Meus irmãos, o homem e a mulher cheios do Espírito, eles são capazes de perseverar, estar no mesmo lugar, estar insistindo, meu irmão, não desanimar à toa. Uma coisa contraria. A Bíblia diz assim: sede pacientes, não é? Ele diz assim: até a vinda do Senhor. Compara o crente, que o crente deve ser nessa sua paciência como o lavrador. O lavrador, meus irmãos, ele é ensinado paciência todo ano. Ele planta e às vezes diz assim: vou ter uma colheita maravilhosa. Daí dá uma geada no meio do caminho, pronto, seca tudo. Daí tem que ir lá para começar tudo de novo. Mas ele vai e recomeça. Ele entende que a terra não perdeu a sua força, apenas aconteceu um acidente de percurso, mas ali há um futuro promissor. Assim também o crente, a pessoa conhece a Deus, meus irmãos. Aconteceu alguma coisa contrária, alguma coisa não deu certo, mas ele não passa a desacreditar de Deus. Ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe o que pode o seu Deus. É por isso ele continua trabalhando, é por isso ele continua insistindo, porque sabe que em Deus há um potencial de realizar. Assim é a Zorobabel. As mãos de Zorobabel trarão a primeira pedra, e as suas mesmas mãos trarão a última. Poder de perseverar,
capacidade de perseverar. Pastor, o que pode o homem e a mulher cheio do Espírito? Em quarto lugar, ele tem o poder de valorizar. Veja aqui, ele diz no verso 10, ele diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Daí Deus faz uma pergunta, diz assim: tem aqui alguém que despreza o dia dos humildes começos? Tem aqui alguém que despreza o dia das pequenas coisas? Tem aqui alguém que despreza o dia da semente? Tem aqui alguém que despreza o dia da primeira pedra? Ele diz o seguinte: olha, pois eu vou te dizer que este homem Zorobabel, ele é para você que despreza o dia das pequenas coisas. Você acha que ele é um homem sem importância, que o seu olhar não deve se depositar sobre a vida dele? Eu vou te dizer quem está de olho em Zorobabel. Quem é, Senhor? Ele diz: os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Os céus estão prestando atenção neste homem, os céus estão esperando no agir deste homem. Deus está apostando na sua vida, Deus está acreditando neste homem, o homem e a mulher cheios do Espírito, meus irmãos. Ou quantas vezes tem algum no meio da igreja de Deus que alguém olha para ele e diz: olha bem para o pé dele. Não é como o mundo diz quando despreza: olha bem para o pé dele, esse daí não é de nada. Mas, meus irmãos, um pouquinho depois descobre que os céus estão de olho nele, que os céus estão de olho nela, que o Espírito de Deus está na sua vida, que Deus investiu grandemente naquela pessoa, e o Espírito de Deus vai agir, e o Espírito de Deus vai realizar através da sua vida. Meus irmãos, o homem e a mulher cheio do Espírito, ele pega coisas aparentemente sem importância, ele pega coisas aparentemente sem significado, e ele realiza coisas grandiosas através delas. Ele faz, veja, é como a manjedoura de Jesus. A manjedoura, irmão, nunca valeu nada. Manjedoura é o lugar onde colocava um capim, para depois o boi e o jumento colocar a boca e comer. Não é? Era uma coisa imunda. Mas no dia em que Jesus nasceu dentro de uma manjedoura, chega perto de 25 de dezembro, o mundo inteiro fala daquela manjedoura. Deus faz umas coisas loucas. Assim Deus faz com aquele que é cheio do Espírito de Deus. Coisas aparentemente desprezíveis, coisas aparentemente sem significado, sem importância, sem valor, mas no entanto, através do agir dele, se tornam coisas preciosas, gloriosas, inesquecíveis, porque o Espírito de Deus está agindo na sua vida. Oh, meus irmãos, a capacidade de valorizar coisas pequenas serem realizadas com valor imenso. O profeta, ele então diz: quem dentre vós despreza o dia das pequenas coisas? Tem alguém aí? Tem alguém aí que despreza o dia das pequenas coisas? Deus não. Deus sabe quem Ele usa, Deus sabe quem Ele pode realizar através das suas vidas. Deus não despreza. Oh, meus irmãos, coisas pequeninas para os homens são grandiosas para Deus, porque se firmam no poder de Deus, porque se firmam no agir divino, e por isso se tornam preciosas. Mas aí ele diz assim: Senhor, o profeta ficou intrigado: Senhor, está bem, já entendi, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito de Deus vai fazer tudo vai ser realizado. Mas Deus, eu estou meio intrigado, diz aí para mim, quem são aquelas 2 oliveiras? Uma na direita, outra na esquerda, que o óleo cai delas, que elas abastecem a lâmpada. Na verdade, ele quer perguntar: quem são? Né? Quem são? Ele estava intrigado, né? Quem são? Olha, o que é que aquelas 2 oliveiras ali? Ele diz, daí Deus não respondeu. Primeira vez não deu resposta, mas ele está, daí parece que esse silêncio de Deus, do anjo, esse silêncio do anjo deixou ele mais intrigado ainda, e ele falou assim: aquelas oliveiras, me diz
diz uma coisa: aquelas duas oliveiras, qual o significado aqui? Quem são aqueles? Ele diz: aquelas duas oliveiras, você sabe quem é? São os dois filhos do óleo. São os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. O que Deus estava dizendo: quem vai alimentar esta causa, quem vai organizar esta causa? Os dois filhos do óleo. Quem era? Pela história nós sabemos, os dois filhos do óleo eram o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Meus irmãos, quem toca a obra de Deus não é o filho do empresário. Quem toca a obra de Deus, meus irmãos, não é o filho da universidade. Quem toca a obra de Deus, meus irmãos, não é o filho da primeira classe ou da alta sociedade. Quem toca a obra de Deus são os filhos e as filhas do óleo, homens e mulheres cheios do Espírito, estão realizando a vontade de Deus na terra, estão expandindo o reino, estão ganhando almas para Jesus. Isso nos mostra a importância de nós nos enchermos do Espírito de Deus. Não adianta jogar a responsabilidade para outro, não adianta chamar outro nome. Deus te escolheu para esta hora, Deus me escolheu para esta hora. Deus tem algo para fazer através da minha vida, Deus tem algo para fazer através da tua vida. Deus quer realizar algo diferente, Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo grandioso neste lugar. Mas Deus quer te encher do seu Espírito para ser o homem e a mulher desta hora. Oh, meus irmãos, é importante buscarmos a esse Deus, é importante colocarmos as nossas vidas diante dele e dizer: Senhor, derrama o óleo do teu Espírito sobre a minha vida, enche-me da tua unção, Senhor. Eu não quero deixar passar esta hora, eu quero ser usado agora, eu quero viver os tempos seguintes lamentando, mas hoje quero estar cheio do teu Espírito para fazer milagres na terra. Que Deus, meus irmãos, prossiga nos dirigindo na sua vontade. Que Deus nesta noite põe no teu coração este zelo. O tempo não ficará nos esperando, as almas perdidas não estão paradas perto do abismo olhando para a sua cara. Deus está derramando o Espírito. Importa nesta hora abrir o teu coração para uma obra do Espírito. Importa nesta hora, meus irmãos, deixar Deus usar as nossas vidas, colocar-nos na vontade de Deus para o seu propósito. Que Deus nos abençoe grandemente. Irmãos, nós temos um trabalho ainda